Pode postar aí pela tela, tá? Compartilhar. Então, meninas, sejam bem-vindas. Fiquem à vontade, tá? A tela é de vocês. Ok. Então, só a Ana Belém compartilhar o slide aí para a gente começar, tá? Tudo bem. Professora? Oi? A parte escrita para enviar para o seu e-mail? Isso, para o meu e-mail. Vocês têm meu Ok. e-mail? Eu não me recordo. Tá, eu vou colocar aqui no chat, tá bom? Ok. Vocês estão vendo? Sim, Ana. Posso começar, meninas? Eu não estou vendo ninguém mais. É porque Mas tu é porque tu compartilhou abriu. a tela. Pois é, amiga, Não. porque tu compartilhou a tela. É sim. Credo. Quando compartilha a tela, a gente não consegue ver as pessoas. É assim Que mesmo. horror. Posso começar, meninas? Sim. Pode. Bom dia novamente. Bom dia. Eu me chamo Tatiane, o grupo é composto pela Ana Belém, a Ana Paula, a Bárbara, euzinha, a Tatiane e a Thaís. A gente vai começar falando sobre o Centro de Referências Técnicas em Psicologias e Políticas Públicas, CREPOP. Tudo ok aí? Todo mundo ouvindo? Sim. 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 Bem, eu vou fazer uma breve descrição aqui da criação dele. Ele foi uma iniciativa dos conselhos, né, de psicologia, tanto o de psicologia federal quanto os conselhos regionais, que foi para promover a qualificação da atuação desses profissionais, tanto psicólogos quanto psicólogas que atuam nas diversas áreas de políticas. Ele foi criado em 2006, mas essa prática profissional no Brasil, ela já vem sendo iniciada desde os anos 70 e 80. Desses profissionais no campo no campo social. E Ana, você passou demais, amor. Ainda é o outro tópico da elaboração. Isso. Até a criação ficou claro para todo mundo? Sim. Sim. Aí eu coloquei aqui a elaboração dele, né, que foi por volta de 2005, onde o CREPOP ele estabeleceu uma nova forma de relação com esses conselhos que eu citei acima, que foi o federal e os regionais, para essa categoria, onde envolve um levantamento documental, um questionário online, reuniões específicas e até mesmo os grupos focais para fazer esse levantamento, juntamente com esses profissionais da psicologia. Pode passar, Ana. Aí a gente vem aqui para qual foi o objetivo dele, né? Que foi, aí eu coloquei aqui, que foi sistematizar e difundir o conhecimento sobre a interface entre psicologia e políticas públicas. Tá, mas o que é? Foi através das técnicas, das referências técnicas, que com essas referências foi possível demonstrar a contribuição da psicologia dentro dessas políticas públicas para ficarem mais humanizadas. A partir da compreensão da dimensão subjetiva dessas políticas. Aí, logo abaixo, eu coloquei que ela foi organizada em 4 eixos. Vou já falar aqui. O primeiro, ele faz mais uma breve exposição de conceitos, foi de coisas mais teóricas, marcos teóricos, aspectos teóricos e legais, sobre os campos e práticas da saúde do trabalhador. Aí a gente já vai começar a entrar um pouquinho sobre a saúde do trabalhador. Aí ele vem com o segundo eixo, onde ele já fala da atuação nesse campo dos psicólogos, já um pouquinho na prática, dando já ênfase na promoção, na prevenção e assistência desses trabalhadores. Isso no segundo eixo. Aí a gente entra no terceiro, ele já foi mais dedicado à discussão dos aspectos éticos que envolvem esses psicólogos. Peraí. Já no quarto eixo, foram abordados aspectos relacionados aos psicólogos já diretamente na saúde do trabalhador.
Vai para o próximo slide, Ana, por favor. Aí que dando, já na introdução, aí já entra a parte onde ele foi publicado, que foi em 2008, quando o contexto era diferente do atual, com relação ao mundo do trabalho e às políticas públicas. Aí ele também dá uma explicação aqui que após 10 anos, o contexto é bastante distinto, onde o ataque dos direitos sociais é flagrante, assim como é a adoção de medidas que afrontam diretamente políticas públicas. Então, ele já começa incluindo o SUS, a reforma trabalhista e outras leis que foram aprovadas recentes, depois de tudo isso que eu disse. Então, a minha amiga Bárbara, ela vai dar uma continuidade aí, vai explicar um pouquinho melhor sobre essa reforma trabalhista. Isso, como a Tati falou, a primeira versão ela foi publicada em 2008, né, mas o contexto ele era totalmente diferente do que nós temos hoje em dia, tanto em relação ao mundo, quanto às políticas públicas de saúde e tudo mais. E naquela época, né, tinha acabado de se criar o RENAST, que é a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, né, que ela avisava a ampliação da rede de saúde do trabalhador e o aprimoramento dos serviços que já existiam. Então, mesmo que fosse muito sutil, muito tímido, havia um incentivo, né, para as políticas públicas ali da área da saúde. Porém, agora, 10 anos depois, é totalmente diferente, onde esses ataques eles já são muito mais evidentes, né, claros, como, por exemplo, né, que veio a reforma trabalhista e outras leis, né, que mudam totalmente, radicalmente, o que estava sendo proposto, né, onde eles vêm com uma visão como se fosse para beneficiar todos, mas, na verdade, é nítido que isso são brechas que beneficiam apenas os empresários, né? Aí, aqui na reforma trabalhista tem alguns pontos aí que foi colocado no slide, que é a possibilidade de terceirização irrestrita em qualquer atividade dentro de uma empresa, o trabalho intermitente, pejotização, o fim do imposto sindical, a criação de empecilhos para que trabalhadores processem as empresas na Justiça do Trabalho, a redução do tempo de descanso entre uma jornada e a aplicação da jornada de trabalho, a possibilidade de mulheres grávidas trabalharem em locais insalubres. E, assim, tópico por tópico, de forma resumida, são brechas, né, nas leis que acabam atrapalhando tudo. Então, aquele trabalhador que entrar na justiça pela empresa, por exemplo, ele tem que arcar com o custo caso ele perca, a questão das mulheres grávidas, tudo são possibilidades que para o empresário vai beneficiar, como, por exemplo, ter uma pessoa disponível o tempo todo para as demandas da empresa, porém só é pago se ele for solicitado. Então, são brechas que vão beneficiar empresas, que beneficiam empresas, porém não os trabalhadores, né? Então, além dessas alterações legais que já vêm sendo realizadas, né, nas configurações tanto do Executivo quanto do Legislativo, a partir de 2019, o que se indica é que muitas mudanças ainda vão afetar, né, ainda vão acontecer, né, como, por exemplo, a reforma previdenciária, né, que afeta diretamente os trabalhadores em si. Tá. Bom dia, gente. Eu sou a Thaís e eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico, no caso da saúde do trabalhador. Que, no caso da saúde do trabalhador, tudo começou quando os movimentos sociais retomam a cena pública e interferem na construção da agenda que vai definir as políticas públicas como corte social. O resultado disso foi na promulgação da Constituição de 1988 e logo em seguida na Lei do Sistema Único de Saúde, que foi o SUS, né? E aí pode... Não, dá esse slide mesmo. Veio o movimento sindical e o movimento sanitarista, que eles tiveram uma importante participação na incorporação como política
de saúde. E aí eles conceberam o adulto, o trabalhador, sua condição de trabalho, o que implica. Agora pode passar um pouco para o outro slide. O que implica nisso são também um processo de produção em si, mas também o processo de reprodução nas relações sociais. E agora eu vou falar um pouco sobre a saúde do trabalhador e a saúde ambiental. Apesar de tratadas como campos diferentes, as ações de saúde ambiental e saúde do trabalhador devem estar articuladas nos serviços de saúde, uma vez que os riscos gerados direta e indiretamente pelos processos produtivos, eles afetam o meio ambiente e a saúde da população e dos trabalhadores de modo particular. E agora eu vou entrar um pouco nesse nexo psicofísico, que é a atuação do psicólogo no contexto da saúde do trabalhador. Ele revisa abordagens médicas e o conceito tradicional de doenças, no sentido biológico e psicológico, no qual formará a subjetividade do sujeito. Constituindo esse nexo psicofísico, ficou algo indissociável. Houve um desequilíbrio mediado pelas relações sociais, que pode expressar também numa ampla e variada gama de transtornos, que esses transtornos foram classificados como doenças, mal-estares, até mal-estares difusos, e teve vários danos, que se somam às doenças ocupacionais clássicas, aos acidentes de trabalho e doenças relacionadas ao trabalho. E agora acho que é a Ana, né? Ao próximo. Sou eu. Bom dia. Voltando lá onde a Bárbara estava falando, um pouco antes do que ela falou, ou que ela entrou na parte do Renarte, teve o Sereste, que o conceito dele é que ele é um local de atendimento especializado na saúde do trabalhador. Porém, os psicólogos, eles não estão integrados a esse meio obrigatoriamente, mas a maioria desses Serates optaram por incluir eles, né? Aí daí entra o Renarte. Eu vou ler só o conceito dele. Ele é uma rede nacional de atenção integral à saúde do trabalhador. É uma rede desenvolvida de forma articulada entre o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que tem como estratégia a garantia da atenção integral à saúde aos trabalhadores. Aí tá, daí vai entrar o Renarte com o seu processo de estabelecimento nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, que, se eu não me engano, são 9 estados da Amazônia, né? Eles orientam a importância de ter uma estratégia para organizar um setor de saúde mental. E de cada Sereste, desculpa. Eu acredito que eles só estão reforçando a ideia de implantar essa categoria voltada para a saúde mental dos trabalhadores. Mas não só isso. Eles acreditam que quando o foco é cuidar dessa parte mais subjetiva do trabalhador, atinge visivelmente qualquer setor, seja formal, informal, do campo, da cidade. Aí daí já tira, né, a importância de focar nesse tipo de acompanhamento com o outro, dessa importância da saúde mental de cada trabalhador. E eu vou fazer uma observação que eu achei no texto muito interessante, que é uma experiência de organização dos trabalhadores desse Sereste.
Depois que eles participam das atividades terapêuticas dele, oferecida pelos serviços, eles fazem grupos voluntários eles fazem grupos voluntários e constituem redes de apoio, de ajuda. E, em alguns casos, eles até criam grupos a fim de obter fins lucrativos com venda de produtos confeccionados por eles mesmos, por exemplo, o artesanato. Eles criam, vendem e aí eles conseguem esse fim lucrativo. Então, esses órgãos, eles vão muito além de um acompanhamento psicológico. Aí, esse slide está assim. A saúde do trabalhador, enquanto política de saúde pública, não focaliza apenas a saúde dos trabalhadores com vínculos formais de trabalho. Ela se encabe de qualquer tipo de atividade que vá trazer riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores. Pode passar. Já? Já, Ana? Já. Então, professora, mediante todos esses movimentos, né, esses sindicatos, esses órgãos que começaram a desenvolver essas políticas públicas, lá na França tinha um psicanalista que estava já estudando técnicas e métodos que afirmam que não é que o trabalhador ele tenha dificuldades de desenvolver uma mão de obra produtiva dentro da empresa, mas as situações que são desenvolvidas lá dentro, impostas para ele, tipo assim, o ambiente, às vezes a equipe, ou até mesmo a gestão, é que desencadeiam esse sofrimento para esse trabalhador. O nome desse psicanalista era Christophe, eu não sei pronunciar esse nome, Pois é. E ele começa a investigar, né, esses mecanismos dos trabalhadores diante dessas situações causadoras do sofrimento, certo? E como é que ele desenvolve essa pesquisa, né? É através da psicodinâmica do trabalho, que é um método que começou a ser estudado por ele em 80 e em 1992 começou a ser implementado nas empresas. Ele começou a apresentar projetos, né, com esses estudos. E ele tem algumas etapas, no todo são 7 etapas, que é a pré-pesquisa, a pesquisa, a demanda, o material da pesquisa, a observação clínica, o método da interpretação e a validação e refutação. Tudo isso é de acordo com grupos de trabalhadores que apresentam um determinado sofrimento. E aí ele estuda esse pessoal e valida, né, na última etapa, o que ele defende, que a psicodinâmica do trabalho defende, que é essa questão da empresa ou de alguma metodologia que a empresa utiliza, alguma dinâmica que a empresa utiliza, adoece os empregados, entendeu? E aí ele fala que o trabalho não é enlouquecedor, mas pode levar o homem ao sofrimento psíquico, dependendo do ambiente em que esse trabalhador está inserido, né? Então, essa questão de você colocar um psicólogo dentro da empresa, de você dar uma atenção à integridade física, mental e física do trabalhador é de fato importante, né? Como é que você vai colocar uma grávida que está totalmente sensível num ambiente insalubre, ou então, sei lá, não chegar e não perguntar como é que o colaborador tá, ou não tentar fazer uma dinâmica pelo menos uma vez por semana com a equipe para entender como é que tá também a vida pessoal dessa pessoa e etc. Sendo que no próprio texto, como a Ana colocou, foi feita uma pesquisa, né, de algumas atividades com a empresa e o quanto que os colaboradores começaram a desenvolver maior produtividade e, assim, maior desempenho dentro da empresa, devido a essas implementações. E aí, nada que interfira na sua integridade mental e física é merecedor de sua dedicação. Isso aí eu achei na internet, né? Não é minha, nem da galera aqui do grupo. Mas, resumidamente, foi isso que a gente conseguiu absorver do texto.
né, que muitas coisas ainda defendem muito as empresas, né, muito a empresa, mas quem faz parte, quem compõe essa empresa são pessoas. E eu acredito, acho que muitas pessoas também, que a gente precisa valorizar esse colaborador na sua totalidade, tanto mentalmente e, consequentemente, fisicamente. Né? E aí é fazendo todo esse trabalho, esse acompanhamento, ter de fato um psicólogo para desenvolver dinâmicas e identificar, às vezes, a baixa produtividade de para que isso não se agrave e também não, sei lá, não interfira na produção das outras pessoas. Enfim, é uma coisa bem complexa, mas é bem interessante, a gente achou bem bacana esse assunto. E é isso, professora. Ok, meninas, obrigada aí pela apresentação, né? Fizeram aí a abertura de uma forma brilhante do nosso seminário, né? Então essa cartilha é super importante, por isso que eu fiz questão de que a gente discutisse ela no nosso seminário, né? Então hoje a psicologia está nesse movimento social em todos os seus campos de atuação. Então, às vezes, a gente pode aqui achar que é só na área da saúde. Não, é em todos os espaços que a gente ocupa, né? Então, inclusive dentro das empresas, né? Então, a empresa ela é um local, às vezes, vistos como que muito... Não precisa ter um olhar, né? Como se a gente não adoecesse, e a gente adoece também no ambiente de trabalho, né? Então, a grande importância que nós temos, né, dentro de uma organização, de que a gente possa refletir e compreender o nosso papel dentro de uma empresa, dentro de um local do ambiente de trabalho, né? Então, a cartilha ela vem justamente mostrar tudo que a gente pode estar fazendo dentro desse ambiente aí do trabalhador e promovendo, né, essa questão aí de um ambiente de trabalho que promova a qualidade de vida em detrimento de um ambiente de trabalho que venha provocar um adoecimento do nosso trabalhador. Então, como as colegas colocaram aí, né, dependendo desse ambiente, ele pode estar adoecendo esse nosso trabalhador. E faz parte do nosso trabalho compreender e intervir para que isso não venha a ocorrer, né? Minimizar o máximo possível esse processo aí de adoecimento. E isso envolve todas as nossas ações, tá? Então, vocês conseguiram falar bastante, né? De uma forma bem atualizada, né? Falaram, inclusive, da nossa reforma trabalhista, que é recente, né? Então, vocês estão aí de parabéns. Infelizmente, o outro grupo que ia apresentar hoje teve um probleminha, a gente vai remarcar a data deles, mas a gente vai continuar com a nossa matéria, tá? E na quinta-feira a gente terá mais 2 apresentações. Só lembrando, gente, o nosso seminário, ele é obrigatório, todos nós precisamos fazer, tá? Então, na verdade, todas as disciplinas vocês vão ter trabalhos, alguns em forma de seminário, alguns em outro modelo, mas toda disciplina ela é necessária que a gente faça esse trabalho de valendo 3 pontos, tá? Então, não tem como a prova valer 10. Então, a gente vai precisar, sim, fazer o nosso trabalho, tá bom? Então, obrigada, meninas, e a gente vai continuar agora com a nossa aula, tá bom? Beijo grande. Obrigada, professora. Obrigada, professora. Obrigada. A gente vai enviar o escrito já já. Tá bom. Obrigada, professora. Obrigada também. Bom, então na última aula nós finalizamos aqui, onde nós falamos sobre os tipos de anúncio, e hoje então
prosseguindo, vamos falar do processo de seleção de pessoas. Então, quando abre a vaga, né, chega até a área de gestão de pessoas, nós primeiramente vamos fazer o recrutamento, que é a parte inicial do processo, que é justamente atrair esse candidato para que ele encaminhe o seu currículo para poder participar do nosso processo seletivo. Recebemos esses currículos após o nosso recrutamento, a gente vai para a segunda etapa do processo, que envolve a seleção. Então, a seleção, ela é tida como o processo de escolher o melhor candidato para o cargo, tá? Entendam, gente, que é o melhor candidato para aquele cargo, não quer dizer que é o melhor candidato no sentido geral, tá? É no sentido de analisar aquele profissional para aquele cargo que nós temos em aberto, naquele momento, aquele é o profissional mais adequado. Isso não envolve dizer que o melhor candidato naquele momento é o melhor no sentido de que é o mais qualificado. Então, vai depender muito, né? Às vezes a vaga, ela não é necessário um profissional tão qualificado por conta da remuneração que ela está oferecendo, né? E aí, se esse candidato está com perfil além daquilo que o cargo oferece, esse profissional vai entrar e ficar desmotivado dentro da nossa organização, ou vai continuar encaminhando o currículo para procurar um outro trabalho que pague melhor, de acordo com as qualificações dele, né? Então, assim, são várias questões que a gente precisa analisar. Então, quando a gente fala o melhor candidato para o cargo, é para aquele cargo, tá? Analisando a cultura da empresa, analisando o perfil do cargo, analisando o perfil do candidato e fazendo uma análise onde a gente julga, né, ser então o melhor candidato de acordo com a nossa análise realizada. Então, é o processo pelo qual uma organização escolhe de uma lista de candidatos a pessoa que melhor alcança os critérios de seleção para a vaga disponível. Então, para que a gente realize, né, o processo de escolha, nós vamos fazer isso através de utilização de métodos e técnicas que nos possibilite, então, fazer esta avaliação. Então, como em qualquer área onde nós, psicólogos, vamos fazer uma análise, é sempre recomendável que a gente utilize mais de uma técnica, né? Então, a gente vem falando sobre isso, que a gente não fique preso a uma única técnica, a minha única percepção. A gente precisa sempre, em um processo, utilizar mais de uma técnica para que a gente tenha mais consistência naquela resposta que a gente vai buscar. Então, dentro de um processo de seleção de pessoas, não é diferente. Então, é importante que a gente sempre tenha a técnica da entrevista, que eu considero como sendo uma técnica essencial em qualquer fazer do psicólogo, se utilize de uma boa entrevista, né? E aí a entrevista, a gente sempre vai desenvolver aquela entrevista de acordo com aquilo que eu desejo realizar. Se eu estou dentro de um consultório, a minha entrevista será uma entrevista clínica focada naquilo que eu desejo saber daquele meu cliente. Se é dentro de uma organização, num processo de seleção, a minha entrevista será uma entrevista focada para a realização daquele processo de seleção, né? Então, vai ser um único modelo de entrevista para todos os cargos? Também não, né? De acordo com o cargo, eu vou elaborar uma entrevista. Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma entrevista para um conferente de cargas, né? Eu preciso elaborar uma entrevista que seja de acordo com esse levantamento desse perfil dessa pessoa que vai exercer a vaga de um conferente de cargas. Se eu estou fazendo uma seleção para um gerente de logística, eu preciso fazer uma entrevista com o perfil adequado para um gerente de logística. E assim vai. Então, cada caso é um caso, né? Então, cada perfil eu vou fazer uma entrevista, ok? Então, a entrevista, né, a gente coloca aí como sendo algo essencial dentro de um processo de seleção. Eu coloquei ela aqui
como primeiro, para que a gente entenda que ela é soberana, podemos assim dizer. A gente sempre precisa fazer uma entrevista para que a gente possa conhecer esse candidato e verificar se ele tem ali aquele perfil que eu estou buscando saber, né, através dessa investigação de uma entrevista, por meio da entrevista, se ele realmente possui, tá? A entrevista, ela tem vários modelos, né? Pode ser uma entrevista dirigida, uma entrevista livre, uma entrevista por competência. Hoje, na atualidade, dentro da área de gestão de pessoas, a gente se utiliza do modelo de entrevista por competência, então é o modelo que a gente vai discutir aqui, conhecer como é esse modelo de entrevista e qual é o seu objetivo. E além da entrevista, é importante que a gente utilize uma outra técnica. Qual a outra técnica que eu vou utilizar? Aí eu vou verificar de acordo com o meu perfil, tá? Então, vai ter vagas que eu, por exemplo, vou precisar aplicar uma prova de conhecimento. O que é uma prova de conhecimento? Como o próprio nome sugere, eu verificar se aquele candidato tem um certo conhecimento naquilo que ele vai desenvolver. Em geral, a gente utiliza muito esse testezinho para saber o nível básico, até onde aquela pessoa entende daquele assunto com que ela vai trabalhar. Então, por exemplo, em hospital, fazer uma seleção para técnico de enfermagem, em geral, se faz um teste de conhecimento para verificar os conhecimentos básicos daquele técnico de enfermagem para atuar dentro da área hospitalar. Principalmente para aqueles técnicos que, às vezes, o hospital quer contratar recém-formado, mas ele precisa ter a certeza que aquele técnico tem aquele conhecimento adequado para exercer aquela função. Então, aí, quem vai elaborar, por exemplo, para a gente, vai ser o profissional ali da área. Então, digamos, se é um técnico de enfermagem, eu, psicólogo, não entendo, né, da área de enfermagem tecnicamente, eu vou entender da área comportamental. Então, do conhecimento, eu posso, por exemplo, pedir que o enfermeiro-chefe elabore um teste, né, com perguntas e já me dê as respostas, onde eu posso fazer análise depois, ou então só as perguntas e depois eu dou para ele fazer a correção dessa prova técnica, tá? Pode ser utilizado, por exemplo, também se eu quero verificar o nível de conhecimento daquele candidato com relação à informática, se é uma área de secretariado executivo, que a pessoa, por exemplo, precisa ter mais de uma língua, e eu preciso verificar se realmente ela tem conhecimento na língua inglesa, por exemplo, posso fazer uma prova de conhecimento, e por aí vai, né? Então, dependendo da vaga, dependendo do perfil, eu analiso se é necessário, se é importante, se vai ser relevante eu aplicar uma prova de conhecimento. Então, é sempre bom a gente pensar que a técnica que a gente vai utilizar, se aquilo é relevante, se aquilo é importante, se aquilo é realmente essencial. Não aplicar técnica por técnica por achar que vai ficar mais importante ou mais bonito o meu processo seletivo, tá? Não é com este objetivo. A gente sempre vai colocar uma técnica que realmente vai me ajudar, tá? Não é algo apenas para encher linguiça ou para tornar o meu processo mais robusto, né? Não é neste sentido, mas sim algo que é essencial e vai ser bastante necessário para que me ajude ali naquele momento de escolha. Teste psicológico também é outra área bastante utilizada, tá? Quando a gente faz o processo de seleção de pessoas, onde o que eu vou escolher vai depender também do construto que eu desejo avaliar, dependendo da vaga, tá? Então, mesma coisa, né? Então, digamos que eu estou fazendo uma seleção para operador de máquinas, né? Eu sei que aquela máquina é uma máquina bastante perigosa, qualquer descuido do meu colaborador, ele pode cortar o dedo, perder a mão, alguma coisa nesse sentido. Então, eu quero que quem vá trabalhar ali, por exemplo, tenha bons níveis de atenção concentrada, tá?
para ser operador daquela máquina tal. Então, eu posso, por exemplo, né, para a minha vaga de operador de máquinas, fazer um processo seletivo com um teste psicológico, incluindo aí um exemplo, um teste de atenção, tá? Vai ser relevante para este cargo? Vai, né? Porque se é uma pessoa desatenta ou com nível de atenção concentrada abaixo do esperado, ela terá maiores chances de se acidentar. Vai ser relevante eu aplicar, por exemplo, um teste de atenção concentrada em uma outra função que não seja tão necessário ter uma atenção tão concentrada? Não, né? Então, a gente vai sempre analisar pensando no que desenvolve aquela função e do que é extremamente importante aquela pessoa ter em termos de conhecimento, e em termos de habilidades comportamentais e habilidades psicológicas, para que melhor ela possa desenvolver aquela atividade, ok? Então, aí envolve todos os nossos testes e sempre a gente vai escolhendo o teste, dependendo do construto que eu desejo avaliar para aquela atividade. Dinâmicas de grupo é uma outra técnica muito utilizada nos processos de seleção. Então, assim como um teste psicológico, uma dinâmica de grupo, ela tem sempre um objetivo, tá? Então, dependendo do que eu desejo avaliar, eu aplico uma dinâmica de grupo. Então, em geral, as dinâmicas de grupo, a gente consegue avaliar liderança, relacionamento interpessoal, facilidade em resolver problemas, comunicação, trabalho em equipe, e por aí vai, tá? Então, dependendo da função, do que eu desejo que o meu candidato tenha, e eu quero investigar se realmente ele tem, eu escolho uma dinâmica de grupo, tá? E daí, eu também vou sempre pensar qual é a estrutura da minha organização, tá? Então, digamos, uma dinâmica de grupo, em geral, a gente vai precisar de um espaço grande, né? Ter uma sala grande ou um auditório, dependendo da quantidade de pessoas que eu vou precisar que participe da dinâmica. Então, eu preciso primeiro ver se na minha organização eu conto com esse tipo de espaço. Porque se eu não conto, eu já sei que não dá para eu trabalhar com dinâmica de grupo. Eu vou optar por outras formas, outras técnicas de seleção, ok? Então, aqui eu coloquei as principais técnicas que a gente utiliza. Não é só essas, por exemplo, eu posso fazer teste prático, né? Eu vou fazer uma seleção para motorista, e aí eu preciso que dentro da minha organização, né, como a gente tem aí uma frota muito grande de veículos, né, digamos que a gente trabalha aí com entrega de cerveja ou entrega de refrigerante, a gente tem uma grande frota de logística. Então, os nossos motoristas, eles precisam ter alguns critérios para que eles não fiquem causando infração no trânsito, venha chegar multa para a organização pagar. Então, por exemplo, a gente pode fazer um teste de motorista para verificar se é um motorista cuidadoso na hora de dirigir, se ele não tem certos vícios com caminhão, se ele tem prática de caminhão, né? E por aí vai. Quem vai fazer o teste? Sou eu? Não. Quem vai fazer o teste vai ser a pessoa responsável pela frota. Eu vou solicitar para ele, né? E aí eu posso passar o que eu preciso que ele avalie nesse motorista, tá? Então, a gente vai fazer um teste prático, tá? Às vezes, um trabalho, por exemplo, de levantamento de peso, auxiliar de cargas, né? Exige muito esforço físico, e aí eu quero, por exemplo, avaliar se aquele candidato realmente dá conta de trabalhar com aquele tipo de trabalho. A gente pode fazer um teste, né, prático, onde a pessoa vai lá, passa um dia lá, né, e ela mesma verifica se aquele trabalho é para ela, se ela dá conta, né. Eu trabalhei muitos anos dentro de empresa, uma fábrica, uma indústria, né, que era uma indústria de água mineral, e tinha muito essa questão, né, do trabalho de teste prático para essas atividades que envolviam peso, que às vezes o candidato, imagine que peso, carregamento de peso, né? Às vezes o candidato na entrevista ele não imaginava que era tão pesado, que era tão cansativo, mas ele queria muito.
mas quando chegava na prática, ele não dava conta, ele mesmo desistia, porque ele via que era muito pesado. Então, a gente sempre fazia, né, o processo de seleção com a entrevista, né, a parte dos testes psicológicos. Se a pessoa era aprovada, depois ela passava por uma outra fase, que era o teste prático, que era para ela ver se realmente ela dava conta e também para o encarregado ali do setor também verificar se ele dava conta, se ele tinha o perfil, tá? E aí, com isso, a gente evitava, por exemplo, de ter custos com o processo de admissão e depois a pessoa desistir ou vir a adoecer, tá? Porque também, né, a gente precisa pensar nisso. Se a pessoa não dá conta daquele trabalho, se não é para ela, né, a gente precisa pensar naquilo que será melhor, né? Aquilo que vai realmente gerar um bem-estar, ok? Então, a entrevista, agora a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o processo de entrevista. O que a gente precisa avaliar dentro de uma entrevista de seleção de pessoas? O primeiro passo é a apresentação pessoal, tá? E aí, quando a gente fala em apresentação pessoal, a gente não tem regra, né? A apresentação pessoal a gente consegue avaliar liderança, comunicação, como é que a pessoa fala, como é que a pessoa se expressa, como é que ela está se apresentando. E aí não tem certo e nem errado, né? Nós vamos avaliar aquela apresentação dependendo daquele perfil que nós estamos buscando, tá? Então, se eu estou buscando uma pessoa que vá trabalhar, por exemplo, na liderança de uma equipe, né? Vai estar à frente de uma equipe, ela precisa ter uma boa comunicação, ela precisa ter uma boa entonação, uma boa argumentação, eu vou verificar como é que ela se apresenta, né? A apresentação dela para mim, como é que foi? É uma pessoa que vai trabalhar dentro de uma área que ela precisa ter os cuidados de higiene pessoal básicos, alinhados, organizados de acordo com aquele perfil, porque ela vai, por exemplo, trabalhar com o público. Como é que ela se apresenta? Está congruente? Está condizente? Então, a gente faz essa análise para verificar, né, essa apresentação que essa pessoa faz naquele momento da entrevista com a apresentação de acordo com aquele cargo que a gente imagina ser o mais adequado, ok? Então, a gente avalia facilidade também de expressão, autoconfiança, quais são as intenções do candidato quanto àquela vaga, aquele emprego, pelo que ele quer aquela vaga, pelo que ele deseja trabalhar. Ah, professora, mas isso é muito relativo, todo mundo quer trabalhar porque quer um emprego, porque quer dinheiro. Não necessariamente, né? Então, a gente tem que ver, por exemplo, às vezes a gente consegue identificar numa entrevista que aquela pessoa não se interessou muito pela nossa vaga, mas que ela vai aceitar porque ela não está fazendo nada, por exemplo. Mas ela vai entrar, começar a trabalhar e continuar procurando um emprego. Então, aí eu estou identificando o quê? A intenção dessa pessoa. Ela só quer passar uma chuva na minha empresa. Então, se ela quer passar só uma chuva na minha organização, não é importante que ela passe no processo de seleção, porque daqui a um dia eu vou estar fazendo outro processo de seleção. Então, as intenções do candidato, elas precisam estar muito claras, né, para que a gente esteja ali com tudo muito bem alinhado. Quantidade e qualidade da sua experiência, que é um outro fator muito importante de nós avaliarmos. Aqui eu sempre recomendo que quem vai trabalhar com o processo de seleção, no momento da entrevista, peça para o candidato levar a carteira profissional, ok? Principalmente naqueles cargos que são cargos que precisam ter uma certa estabilidade, né, profissional. Então, se eu peço para a pessoa levar a carteira, eu consigo avaliar o tempo que essa pessoa, por exemplo, permanece no seu emprego. Se ela passa 2, 3 meses, se ela passa anos dentro de uma organização. Então, a gente consegue ver se ela tem estabilidade nos empregos ou não. Uma estabilidade no emprego ou não pode nos dizer muita coisa, tá?
Então, digamos, a pessoa tem instabilidade, passa pouco tempo nos empregos que ela encontra. Então, aí, essa pessoa ou tem algum problema de relacionamento, ou problema de trabalho em equipe, que ela entra e sai, tá? Ou ela pede para sair porque ela é uma pessoa muito inconstante, tá? Aí já está me dando um indicativo. Então, é sempre recomendável que a gente avalie, tá? Se nas empresas anteriores essa pessoa tem ficado pouco tempo, a chance dela na minha empresa ficar pouco tempo também é muito grande, né? Comportamentos passados predizem o futuro, tá? Então, eu contratar uma pessoa com instabilidade, será que vai ser viável? Será que é necessário eu correr esse risco, ficar algo aí para eu, quando eu estiver ali à frente de um processo seletivo, pensar, tá? Em geral, não é recomendável, tá? Porque aquele candidato vai apresentar os mesmos problemas dentro da nossa organização. Conhecimento do trabalho, né? Então, aqui a gente avalia a experiência, né? O tanto que essa pessoa sabe fazer aquela atividade para a qual ela está sendo contratada, tá? E daí a gente vai verificar, fazer as perguntas para que a gente tenha certeza se aquela pessoa sabe fazer aquilo que nós estamos chamando. Então, digamos, eu desejo que a pessoa trabalhe com recrutamento e seleção, por exemplo. Eu estou fazendo uma seleção para trabalhar como analista de recursos humanos dentro da minha organização. E aí eu preciso saber se essa pessoa tem conhecimento ou o nível de, digamos que a minha organização contrata muito, né? Uma empresa de consultoria que tem um grande volume de seleção para o mês, tá? E essa pessoa, ela até tem experiência em recrutamento e seleção, mas ela trabalhava em outro tipo de recursos humanos, um recursos humanos mais estável, que não tinha tanta demanda de seleção e não é algo que essa pessoa se identifica. E aqui na minha empresa ela só vai fazer isso em grande quantidade. Então eu vou avaliar, né, para verificar as chances dessa pessoa se adaptar a esse grande volume de seleção, se adaptar a esse ritmo de trabalho, já que ela tem até a vivência, a experiência, mas em outro tipo de recursos humanos, em uma outra área, em uma outra vivência, tá? Então, mesmo dentro de uma mesma área, a gente sempre vai ter perfis diferentes. Então, por exemplo, se a gente pensar numa indústria, em geral, as indústrias elas têm uns trabalhos mais burocratizados, mais rotineiros e menos movimento, né? Em geral, são quantidades estáveis de pessoas trabalhando ali, que só saem por uma dificuldade de trabalho, um aumento de quadro, mas não é um grande volume de seleção. Em geral, são quadros estáveis, tá? Numa consultoria de RH, é uma empresa que faz seleção para outras empresas. Então, a demanda delas são atender essas empresas clientes. Então, em geral, são processos de trabalho que são bastante movimentados. Então, é uma grande demanda de trabalho e com perfis diferentes de cliente. Então, se eu trabalho dentro de uma única empresa, eu conheço qual é o perfil daquele meu cliente e eu sei também quais são as possíveis vagas que irão aparecer, que são aquelas funções que existem ali dentro da minha organização. Então, é um perfil mais ou menos estável, com uma certa previsibilidade de trabalho. Uma empresa de consultoria, a gente já não consegue ter essa previsibilidade. Por quê? Eu tenho ali uma grande gama de diferentes clientes e futuros novos clientes que irão aparecer, com cada cliente tem um perfil e com vagas totalmente diferentes e, em geral, é um grande volume de trabalho justamente por conta dessa diversidade de clientes. Então, aí já exige também um outro perfil daquele psicólogo ou daquele administrador que vai atuar dentro dessa área de gestão de pessoas. Então, só para a gente compreender os perfis.
né? Então, pessoas com perfis mais estáveis, que gostam mais da rotina, que gostam mais da previsibilidade, terão maiores chances de se adaptar, por exemplo, a empresas que também tenham esse perfil. Pessoas com mais que gostam mais da novidade, que gostam mais daquilo que movimenta, que não gosta da rotina, gosta do improviso, gosta de coisas novas, terão mais chances de se adaptar, por exemplo, aos modelos de consultoria. Então, é sempre para a gente pensar como funciona aquela empresa, como funciona aquele candidato, para que a gente, então, possa alinhar esse perfil. Interesses sociais e hobbies. Isso aqui a gente também verifica, né? Muito mais só para conhecer o candidato, não que isso aqui vá ser um fator que vá desclassificar alguém, é muito mais uma interação para a gente conhecer esse candidato. E habilidades durante a conversação, durante essa entrevista. Então, aqui são coisas que, em geral, a gente vai observar dentro de uma entrevista, ok? Existe o modelo de entrevista tradicional, que a gente já diz hoje que é um modelo que está em desuso, que não é um modelo de entrevista recomendável que a gente se utiliza, né? Esse modelo foi muito utilizado dentro dos processos de seleção, mas que está em desuso justamente pela sua ineficácia, né? De perguntas que efetivamente avaliavam muito pouco sobre o candidato. Estavam muito mais em avaliar e fazer perguntas genéricas e futurísticas, né? Do que você faria, do que você gostaria, do que avaliar efetivamente comportamento. Uhum. Perfeito, né? O colega colocou aqui que ele observou que são perguntas que o candidato consegue mentir, né? E dizer o que ele nem é, ele consegue inventar, não é nem mentir, né? A gente pode dizer que ele consegue inventar, né? E é exatamente isso, né? Por isso que esse tipo de entrevista, ela está em desuso, ela não é recomendável, justamente porque ela não avalia efetivamente o candidato. São coisas onde a pessoa pode dizer o que ela quiser, porque ela está falando de imaginação, de futuro, do que você queria, do que você faria, né? E isso não avalia comportamento, tá? Isso aqui é futuro, a gente pode dizer o que a gente quiser, né? Mas não é efetivamente o que a gente já realizou, a gente já fez ou o que a gente é, tá? E são também coisas que o candidato vai para o Google, né? Vai para a internet, e aí ele inventa um monte de coisa porque ele estudou, achou bonito, e aí ele vai falar na entrevista, tá? Então, conte-me alguma coisa sobre você, é algo muito genérico. O que eu quero saber desse candidato? Né? O que é importante eu saber? Então, é uma entrevista muito genérica, que pode ficar ali numa conversação, mas que não vai me levar a um objetivo, não vai ter um foco. O que você pode fazer por nossa empresa que outro candidato não pode, né? Então, ele pode dizer o que ele quiser, né? O que você pode fazer. Isso aqui é futuro, né? Ele pode inventar o que ele quiser. Quais são os seus pontos positivos e negativos? Todo mundo tem ponto positivo, todo mundo tem ponto negativo. Aí, o que eu tenho que pensar? Qual é o ponto positivo que eu quero que esse candidato tenha? Aí sim, eu transformo isso numa pergunta. Qual é o ponto negativo que eu não gostaria que o meu candidato tivesse? Aí sim, eu posso transformar numa pergunta. Pontos positivos e negativos. Normalmente, o candidato já vem com a máxima, que ele é extremamente organizado, e aí ele inverte, né? Que o negativo dele é que ele é muito perfeccionista, né? Então, o negativo é sempre uma coisa que é positiva. Ei, professora, tipo... Oi?
E se, tipo assim, você formulasse uma pergunta, começando assim, em uma determinada situação, como que você agiria? Tipo assim, para você meio que ter uma noção de como seria o comportamento dele, ao invés de perguntar sobre os comportamentos dele. Aí eu transformaria esse agiria em algo do passado, né? Me conte uma situação onde você fez tal coisa, né? Então, digamos, eu tô, que aí daqui a pouco a gente já vai falar do modelo de competência, que é justamente esse. A gente sempre transforma aquilo que eu quero saber em uma pergunta que me permita avaliar um comportamento passado, algo que a pessoa já tenha realizado. Então, digamos, eu estou pensando aqui, eu quero imaginar se essa pessoa tem habilidade de resolver problemas, né? Então, eu posso pedir que ela me conte, né? Me conte uma situação onde você tenha tido um conflito dentro do ambiente de trabalho e o que você fez para resolver, né? Daí ela vai, se ela tiver vivenciado a situação, né? Então, ela tem ali habilidade de resolver conflitos, digamos. É algo que eu quero que ela verificar se ela tem a estabilidade, tá? Daí eu pergunto e peço para que ela me conte, que daí eu consigo avaliar o quê? Comportamento. Que comportamento? O que ela teve, o que ela fez, o que ela passou, qual foi a situação. Aí sim eu consigo verificar efetivamente, né, se essa pessoa terá maiores chances de apresentar esse comportamento aqui. Se ela tiver vivenciado e não tiver tido o comportamento de resolver, ou até não conseguiu resolver, eu consigo avaliar. Ou se ela não tiver passado pela situação, ela também não vai conseguir inventar, né? Ninguém consegue inventar algo que não tenha vivenciado. Então, é justamente nesse sentido aí, né? Onde a gente sempre vai transformando essa nossa entrevista, permitindo e fazendo perguntas que me permitam avaliar os comportamentos passados desse meu candidato. Tu ia falar alguma coisa, Ana? Oi, professora. Tu ia falar novamente alguma coisa ou não? Não, então é tipo Tá. isso que a senhora falou, né? De colocar sempre no passado para evitar possíveis mentiras, é isso? Exato. Pior que todas as professoras são no futuro. É muito engraçado. Todas e tem uns que são os questionários, né? São perguntas enormes, assim. Aí tu sempre, o que você faria? Como você agiria? Sempre no futuro, nunca no passado. Né? E isso está em desuso, né? Futuro não vai me dizer nada. Futuro, todo candidato é lindo, né? Pode dizer o que ele quiser, mas a gente avaliar o passado é efetivamente avaliar o comportamento, tá? Então, por exemplo, se a gente pensa aqui numa entrevista dentro de um consultório, dentro da área clínica, o que a gente quer saber? Não é a história desse meu cliente? Porque para que eu possa entender como ele funciona, não é entendendo a história dele. Então, se eu estou dentro de uma organização, é a mesma coisa. Só que a história do meu candidato eu vou fazendo em formas de perguntas, mas é justamente para avaliar o que ele já fez, como ele já se comportou, né? E daí sim eu terei uma previsibilidade de como ele poderá se comportar novamente aqui neste momento atual. O que você sabe sobre a nossa empresa, como você descreveria a sua personalidade, né? Se aqui da personalidade todo mundo é comunicativo e dinâmico, né? Já é algo também muito clichê, né? Não precisa, né? A personalidade quem vai avaliar é o psicólogo fazendo ali o uso das suas técnicas, tá? Quanto tempo você levaria para fazer uma contribuição à nossa empresa? Quanto tempo... Como é que ele vai saber? Ele não conhece a minha empresa, ele não tem como saber, né? Quanto tempo você pretende ficar conosco? Que tipo de leitura você aprecia? Né? Então, assim, sempre a gente precisa fazer perguntas com objetivos. Eu não posso fazer perguntas sem objetivo. Perguntar por perguntar, para encher linguiça, para minha entrevista ficar bonita. Não. Uma boa entrevista, ela não precisa ser muito extensa. Ela precisa ser feita com boas perguntas que tragam efetivamente respostas para aquilo que eu desejo investigar, tá? Então, aqui vale a máxima, né? Não é a quantidade.
e sim a qualidade, ou seja, as perguntas certas. Então, aqui, efetivamente, né, é um modelo de entrevista com foco em competências. Então, quando a gente fala foco em competências, o que é uma competência? Avaliar uma competência envolve 3 coisinhas: conhecimento, habilidade e atitude. É o que a gente chama de CHAR, né? O que é o conhecimento? Conhecimento, como o próprio nome sugere, é aquilo que a gente sabe, né? É aquilo que eu conheço, que a gente adquire por meio do nosso conhecimento de mundo e por meio do nosso conhecimento formal. Então, por exemplo, sala de aula. O que vocês estão fazendo dentro de um curso de psicologia é adquirindo conhecimento, tá? A habilidade é o nosso saber fazer, é transformar este conhecimento em uma habilidade, né? O saber fazer é a prática, é quando a gente transforma o nosso conhecimento em uma ação, tá? Então, e aí a gente vai pensar em habilidade justamente no nosso comportamento, naquilo que eu faço, naquilo que eu desenvolvo, na minha ação. E a minha atitude envolve o meu querer fazer ou não aquela atividade, aquela atitude. Então, envolve também aí comportamento, tá? Então, eu preciso avaliar nesse meu candidato se ele tem competência. Então, competência é o conjunto, é a junção dessas 3 coisinhas: conhecimento, habilidade e atitude. A atitude, dentro das organizações, em geral, é o que a gente tem maior dificuldade. A maioria das pessoas dentro das organizações, elas são desligadas, não é porque elas não têm conhecimento. Em geral, é porque elas não têm atitude, elas não querem fazer. A parte comportamental delas, né, em geral, acabam tendo ali uma dificuldade, né? Então, em geral, não é a falta do conhecimento, e sim a questão da atitude. Então, sempre nós vamos pensar em perguntas que me levem a avaliar o conhecimento, a habilidade e a atitude desse meu candidato. Sempre pensando no perfil da vaga, sempre pensando naquilo que eu desejo avaliar, né? O que eu quero, o que é essencial para essa minha vaga. Eu quero saber se a pessoa tem liderança. Liderança não precisa em todas as funções, né? A pessoa vai ter cargo de chefia, né? Ela vai ter uma equipe, né? Ok, é muito necessário que ela tenha liderança. Se ela vai tomar conta de uma equipe e ela não tem a liderança e vai assumir uma equipe, ela vai ter sérios problemas, porque ela não vai conduzir essa equipe para aquilo que for necessário, tá? Então, vou investigar a liderança, tá todo mundo precisando, tá na moda, né? Todo mundo avalia isso dentro da entrevista. Não, não é dessa forma. Eu sempre preciso pensar na função, no que é esse cargo, no que é necessário, o que é primordial para este cargo. Em cima do que é primordial para este cargo, eu faço, então, o levantamento das competências que é necessário para este cargo, que eu vou, então, investigar na minha entrevista por meio das minhas perguntas, confirmá-las também nos meus testes, né? Um teste de conhecimento vai avaliar conhecimento, um teste psicológico vai me confirmar impressões, né, sobre características comportamentais que eu observo na entrevista e coisas que eu não consigo observar na entrevista, mas que através do teste eu consigo ter ali a confirmação, né? Ou às vezes eu até tenho uma impressão na minha entrevista, mas eu preciso dessa confirmação por meio do teste, como avaliar a memória, avaliar a inteligência, avaliar a atenção, né? Tudo isso a gente vai precisar de um teste para nos auxiliar, ok? Então, vamos lá. Essa primeira que desconsiderem, coloquei ela, mas não está muito legal, não.
Vamos lá, segunda. O que você fez para cumprir as metas estabelecidas para a conclusão de obras? Digamos que essa pessoa, ela trabalha, já olhando o currículo dela, né, eu verifiquei que ela trabalha ela é engenheira, ela faz trabalho com obras, né? Eu posso fazer perguntas, né, para verificar o que ela fazia para cumprir as metas para a conclusão das obras, né? Aí eu consigo avaliar o tempo, né? Qual era a atividade que ela fazia, qual era a ação dela, cite de que forma determinou a ordem de serviço para os seus colaboradores. Já teve algum problema de ordem pessoal em alguma empresa? Como reagiu à situação, né? Então, em geral, quando a gente fala fazer uma entrevista, é muito bom que a gente peça para a pessoa contar, né, o que aconteceu, onde foi que aconteceu, o que que você fez, né? Ou seja, a gente pensar na situação e na ação da pessoa, né? Então, se eu penso aqui, já teve algum problema de ordem pessoal em alguma empresa, né? Como reagiu? O que que você fez? Ou então eu posso mudar, né? Dentro no local onde você já trabalhou, né? Você já teve algum problema de relacionamento interpessoal? O que aconteceu? O que é que você fez, né? Eu consigo avaliar qual foi a resolutividade, o que é que essa pessoa efetivamente fez para sair ali daquela situação, para resolver aquela situação. Já passou por alguma situação pessoal que interferisse na sua atividade profissional? Como superou? O que fez? O que fez quando percebeu de algum operário estava desmotivado no trabalho, né? Dê exemplos de como atuou junto a funcionários que apresentavam dificuldades de adaptação ao trabalho, tá? E por aí vai, né? Então, sempre a gente vai pensando, se eu quero avaliar liderança, eu desenvolvo, né, uma pergunta onde a pessoa possa me contar uma situação que ela tenha vivenciado e que me permita avaliar como foi a liderança daquela pessoa na condução daquele processo. Se eu quero avaliar relacionamento interpessoal, mesma coisa. Então, sempre eu vou pensar na competência que eu quero avaliar. O que eu desejo saber? Eu quero saber se a pessoa tem trabalho em equipe, sabe resolver conflitos, se ela tem liderança, se ela tem comunicação, né? Se ela tem, se ela é resolutiva e por aí vai. Sempre ela transformo isso que eu quero saber em uma pergunta, né? Me conte uma situação onde você tenha vivenciado tal coisa e o que você fez, tá? Então, quando eu falo assim, me conte uma situação que você tenha vivenciado, uma situação, um conflito, e o que você fez, isso independe se a pessoa já tenha trabalhado ou não, tá? Às vezes a gente acha assim, então essa entrevista de competência só serve para quem já tem experiência ou para quem já tenha trabalhado. Não necessariamente, a gente consegue fazer uma entrevista por competência, inclusive por quem não tem experiência nenhuma, mas eu preciso saber se aquela pessoa tem aquela habilidade, né? Se ela tem aquela competência que eu desejo saber. Então, vamos pensar aqui. Vocês, né, que estão participando aí em processos de seleção para estágio, por exemplo, vocês provavelmente já se depararam em alguns processos ou irão passar por alguns processos, né, onde eles podem fazer perguntas, o selecionador pode fazer perguntas para avaliar, por exemplo, a sua liderança. Liderança a gente consegue avaliar dentro de uma sala de aula, dentro da família, dentro da igreja que a pessoa frequenta e não necessariamente em ambiente de trabalho. Então, digamos, eu preciso saber se esse meu estagiário tem liderança, porque ele vai, né, para essa atividade que ele vai estagiar, ele precisa ter essa habilidade. Então, eu posso perguntar, me conte uma situação onde você tenha comandado uma equipe, né, não necessariamente em trabalho, mas em sala de aula, ou na família, ou por onde você tenha passado, que você tenha tomado a frente dessa equipe
e o que você fez. Né? Então, isso independe de onde a pessoa tenha passado, por onde ela já tenha vivenciado. Mesmo numa sala de aula, a gente consegue avaliar se a pessoa tem liderança, que aí ela vai me descrever a situação e me dizer o que ela fez, ou seja, o comportamento dela. Então, é isso que é importante a gente avaliar. Né? O que foi a situação, que aí eu tenho uma ideia do que aconteceu, e o que a pessoa fez, que é a ação. Então, eu vou avaliar o passado. Ela já tendo feito isso uma vez, já tendo feito isso no passado, a probabilidade dela fazer novamente é muito grande. Comportamentos passados predizem o futuro. Essa é a máxima da entrevista por competência. Como é que ficou até aí, gente? Deu para entender? Tranquilo? Sim, professora, tá tranquilo. Perfeito. Me contem aí. Vocês já participaram de processo seletivo, onde vocês têm tido experiência ou com a entrevista tradicional, ou já com esse modelo da entrevista com foco em competências? Participou em nenhum processo ainda? Sim, professora, mas, tipo, no meu caso, foi bem básico, assim, foi mais voltado para a área que eu estava sendo avaliada, tipo, no estágio. Era mais em relação à análise do comportamento aplicada em aba. Então, as perguntas eram mais voltadas a isso. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Aqui na caixa fica ruim para a gente ouvir direito. Deixa eu ver se eu entendi. Fizeram uma entrevista mais para avaliar a parte técnica, foi isso? Isso. Tá. Era mais voltada para a vaga mesmo. Tá, mas era um psicólogo que estava fazendo a seleção? Sim. Tá, ok. Alguma outra pessoa teve já alguma vivência de entrevista e de estágio ou de emprego? Não? Vocês não estão procurando estágio, hein? Está na hora de se movimentar, gente. Vocês já estão no 6º semestre. Tem que fazer estágio, adquirir aí as vivências para que vocês possam escolher. Daqui um dia vocês já estão ali no nono vocês vão precisar escolher. Então, eu sempre digo, para que a gente possa escolher a nossa área de atuação e a nossa abordagem, é sempre muito bom que a gente conheça, a gente passeie, né? Oi, Ana. Professora, a senhora falando em questão de estágio, tipo, eu tô agora aqui no meu estágio, eu pedi uma pausa para poder acompanhar um pouco a sua aula, né? E assim, tipo, eu fiz o primeiro, segundo, esse é meu terceiro estágio e eu trabalho lá no CI, na área do NATEA, né? Acho que a senhora já ouviu falar. E assim, professora, o que eu percebo, eu não estou trabalhando na área que eu, tipo, na vertente que eu quero da psicologia, que no caso eu não sou da abordagem comportamental, mas eu percebo que aqui em Belém é muito difícil você encontrar outro estágio que não seja nessa área de comportamental e, no caso, o ABA, né? Acho que a senhora já ouviu falar disso. Tipo, os meus 3 estágios e mais o meu trabalho são correlacionados só a essa área, entendeu? Comportamental, aba, só isso. Eu não consegui achar, tipo, um que me desse experiência na psicologia organizacional, que é o que eu quero, né? Que é o meu foco, é psicologia organizacional. Eu ainda não consegui. Entendi. Vamos lá. Aí, Ana, pode ter sido algumas crenças que você já tenha colocado aí na sua cabeça, né? Como é que funciona as nossas crenças? Tudo aquilo que a gente imagina, né? Tudo aquilo que eu já tenho determinado na minha cabeça, tudo em volta, né? E aí entra o processo de campo. Eu, como gestalt terapeuta, eu acredito muito em campo, né? A vida é um sistema. A gente acaba atraindo. Então, só aparece estágio em psicologia comportamental ABA. Não. Tem muito estágio, principalmente em organizacional, que mais tem, né? Mas talvez você, com a tua crença, né,
só tenha encontrado, só tenha visto, né, esses anúncios. Não sei como que você começou o teu primeiro estágio, mas em geral, quando a gente começa já a fazer um estágio, né, em uma determinada área, as pessoas começam a nos conhecer já por aquilo que a gente está fazendo, e essas pessoas que já nos conhecem começam a indicar novas coisas ou nos falar novas coisas sobre isso. Então, a gente meio que no campo acaba atraindo, porque a gente já começou a vivenciar isso. Mas todo o resto continua acontecendo, principalmente estágios em organizacional que tem bastante, tá? Muito mais do que o estágio em psicologia comportamental dentro da metodologia do ABA, tá? Então, assim, se você deseja atuar dentro da área organizacional, comece a procurar estágios dentro da área organizacional. Comece a ver onde você pode encontrar esse tipo de estágio, né? Quais são as empresas? Daí você precisa começar a seguir empresas que tenham RH, né? Tem muitas empresas em Belém que têm RH e muitas empresas disponibilizam estágio, né? Então, quando eu ficar sabendo de alguns, eu vou vocês têm um grupo de Zap da turma, né? Eu vou passar para a Carol para ela compartilhar no grupo de vocês, tá? Porque tem bastante, tá? Só basta a gente começar a mudar o foco. Então, se eu quero atuar em estágio organizacional, começa a fazer cursos de recrutamento e seleção aqui em Belém, onde você começa a fazer network. Você vai ter pessoas trabalhando de departamento pessoal, de recursos humanos, fazendo esse tipo de cursos. Nesses próprios locais, às vezes a pessoa te conhece, te chama para um estágio, ou te chamam para um trabalho. São possibilidades que a gente tem que ir ampliando, né, para que a gente consiga chegar até onde é o nosso foco, tá? Então, aí precisa só mudar a estratégia que você usou até agora, Ana. É verdade, professora, porque eu, tipo, no estágio que eu falei, eu acabo seguindo só essa linha mesmo, sigo as empresas onde eu gosto, que, tipo, é na análise do comportamento aplicada. Então, todas as clínicas que eu sigo são voltadas para isso. Eu não tenho nada de outra área. Tu já segue isso, né? No teu Instagram é só essas clínicas que vão divulgar essas vagas. Exato. Né? Tanto então, tu tem que começar... Perfeito. Só nessa área. Só que, tipo, eu pretendo conhecer outras áreas. Então, eu preciso um pouco me voltar para conhecer novas. Porque até então eu só conheço análise do comportamento aplicada, que é onde eu gosto bastante, por sinal. E pretendo seguir. Mas não custa nada conhecer novos. Certo. E aí começa a seguir psicólogos organizacionais de Belém, que estão trabalhando em RHs. Comecem a seguir Instagram de empresas que tenham RHs, façam LinkedIn. LinkedIn é não sei se vocês conhecem, mas é uma rede social profissional, né, onde, como se fosse a gente monta lá o nosso currículo, né, a nossa apresentação profissional, na verdade, e é muito utilizado por gestores de RH quando eles estão fazendo seleção, eles divulgam as vagas dentro do LinkedIn e fazem seleção por lá e fazem network por lá. Então, quem gosta dessa área organizacional, LinkedIn também é uma outra fonte muito legal de conseguir estágio dentro da área organizacional, tá? Não vou dizer que eu não gosto, porque eu nem conheço. Isso que é legal, né? A gente não pode dizer que não gosta se a gente não conhece, né? Então, eu sempre digo, para a gente tenha propriedade de dizer que não gosta de uma área ou de uma abordagem, primeiro a gente tem que conhecer. Se eu conhecer, eu ver que aquilo não faz sentido, não se encaixa, né? Aí sim eu tenho propriedade de dizer que eu não gosto. Se eu não conheço, é melhor eu dizer assim, eu nunca conheci, eu não posso falar, porque eu acho que é bem mais ético a gente falar Não forma que eu não conheço do que eu dizer que eu não gosto. Lembrei que eu já mandei para uma empresa organizacional que foi o líder. Como é? Não entendi. Lembrei que eu já mandei para uma empresa organizacional que foi o líder.
Tu só mandou para uma empresa, né? Formosa, nada até agora. Calma. E um envio para uma empresa não é nada, gente, porque além de você, tem várias outras pessoas também procurando. Então, assim, o mercado, ele é altamente competitivo, né? E às vezes, por exemplo, entre o estagiário que, digamos, só estagiou dentro da área de psicologia ABA, né? Está lá com duas vivências. E um outro estagiário que tenha uma vivência em organizacional, ou que não tenha nem vivência, mas já fez uns cursos de seleção, de treinamento, de avaliação de desempenho, ele já começou a desenvolver o seu currículo para essa área, ele terá mais chance. Por quê? Porque ele está mais focado, ele está mais dentro daquilo. Eu sempre digo que a construção da nossa carreira, ela se faz dentro da faculdade de acordo com aquilo que a gente vai construindo o nosso currículo. Eu sempre aconselho eu acho que eu falei isso na turma de vocês quando eu dei aula lá no primeiro semestre para vocês, eu sempre digo para a gente começar a estagiar logo, né, para começar a conhecer as áreas, para que no meio do caminho eu já me decida e comece a formar o meu currículo para aquilo que eu desejo trabalhar. Né? Então, digamos, eu desejo trabalhar com psicologia organizacional, eu preciso começar a fazer cursos, fazer estágios dentro dessa área para que o meu currículo esteja focado. Finalizando o meu curso, as chances de eu ser absorvido pelo mercado, elas são muito altas, porque as pessoas já vão ver, né, que o meu currículo ele está direcionado. Eu fiz estágios, eu fiz cursos, eu comecei a me especializar, a aprofundar o meu conhecimento nessa área. Se eu desejo trabalhar dentro da área clínica, eu preciso começar a fazer estágios dentro dessa área clínica, né? Fazer cursos, fazer estágios, porque quando eu finalizar, ou eu vou montar o meu consultório, se eu tiver recursos, ou eu vou trabalhar em alguma clínica, né? Dentro dessa área, mas se meu currículo tiver direcionado. Agora, eu só fiz estágio em organizacional, fiz tudo que é curso em organizacional e me formo e quero atuar na área clínica, eu vou ter mais dificuldade, porque o meu currículo ele não está direcionado. Aí eu vou ter que fazer o quê? Uma nova estratégia. Não vai adiantar eu colocar estágios em organizacional se eu quero atuar na clínica, porque na hora que o selecionador for olhar, ele vai ver que eu estou fora de foco. Então, eu vou retirar e começar a fazer cursos nessa área clínica para aprofundar o meu conhecimento nessa área. Então, estágio, né? Aliás, estágio não, trabalho é sempre uma construção, carreira é sempre uma construção, onde a gente imagina o que a gente quer, né? Eu preciso ter um foco, eu quero atuar na clínica. Então, que estratégias eu preciso fazer para chegar até aqui ao final do meu curso? Fazer curso, fazer estágios, que daí eu vou estar focado naquilo, né? Eu estou no meio do caminho. Agora, se eu não tenho uma direção, aí a gente às vezes acaba se perdendo, né? Então, se eu quero uma coisa, estou estagiando em outra totalmente diferente, eu tenho que rever isso, porque não vai esse estágio em outra coisa totalmente diferente não vai me levar a chegar onde eu quero, né? E aí a gente precisa mudar, precisa ter uma nova direção, uma reorientação, tá? Fica aí como reflexão. Às vezes também eu vejo os alunos, eu não consigo estágio, eu não consigo estágio. Então vamos ver, o que será, né? E aí a gente começa, né? Todo mundo aqui escolheu fazer psicologia, então tem que estar disposto a se conhecer, né? O que está acontecendo que eu não estou conseguindo aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero? O que eu vou precisar olhar, né? Para mim, né, que está me atrapalhando a chegar onde eu quero. São as minhas crenças, nossas crenças nos atrapalham. Se eu acredito que eu não, talvez seja uma crença de que eu acredito não ser capaz de conseguir um estágio. E aí, com essa crença enraizada, eu não estou desenvolvendo comportamentos que me levarão a adquirir esse estágio. Então, às vezes eu não mando currículo, às vezes eu mando um currículo e eu acho que já está tudo certo, eu já mandei currículo. Aí a gente vai perguntar, mandou um currículo, né? Um currículo não é nada para quem está procurando um estágio ou para quem está procurando um emprego.
Eu quero um estágio, mas não faz um curso, não participa de uma palestra que lhe permita fazer um network, né? Então, são coisas que a gente precisa olhar para que a gente consiga chegar onde a gente deseja, tá? Fica aí como reflexão para vocês. E aí, alfineto também, que ainda não está em estágio, não está procurando, comecem a fazer isso, né? Comecem por aquilo que vocês já percebem que vocês têm mais afinidade, pelas disciplinas que vocês já estudaram, para que você tenha ali, fazendo um estágio, tenha certeza se é realmente aquilo ou tenha certeza que não é aquilo, né? Mas é muito importante a gente adquirir essa experiência por conta disso, tá? Professora? Oi, Tati, não entendi. Voltando no início da sua conversa sobre o que eu lhe falei, né? Como eu tenho estágio, como as minhas experiências e os meus cursos estão na área do ABA, isso acaba dificultando um pouco a minha contratação em outras áreas de estágio. Exatamente, é o que eu falei ainda há pouco, né? Porque o seu currículo ele já está direcionado para o ABA. Então, se você deseja mudar de carreira, não é impossível, é possível. Não é mudar, é conhecer. Tá, mas aí, para você conhecer essa outra área, tu vai ter que mudar o teu currículo. Senão, tu não vai conseguir. Tu vai conseguir, as pessoas vão olhar o teu currículo e vão ver, essa menina não tem nada a ver com essa vaga aqui de estágio, digamos. Tu tem aí todo o teu currículo para o ABA e tu quer estagiar na área organizacional. Mas aí tu vai mandar o teu currículo só com curso, né? Sei lá, de aplicação aí de protocolos do ABA, com experiências, aí tu manda para uma empresa, tu tá desfocada. Então, se tu quer conhecer, tu vai ter que fazer um outro currículo, né, para direcionar para essa outra área. Então, eu aconselho, tira essas experiências do ABA e faça cursos na área organizacional. As chances serão maiores de ser chamadas. Entendi, professora. Obrigada. Entendeu? Não é que tu vai apagar, a experiência é tua, mas tu vai redirecionar o teu currículo. Aí tu vai precisar fazer uns cursos, seleção, treinamento, avaliação de desempenho, avaliação de cargos e salários, departamento pessoal, cursos nessa área para você melhorar ali a tua, como é que fala? Me fugiu a palavra, mas tipo assim, para você se destacar entre os outros candidatos, entre os outros pessoas que também estão interessadas em estágio, tá? E aí você consegue um estágio para ir adquirir essa experiência que você deseja. E depois, quando você adquiriu a experiência e depois se decidir, porque vai chegar um momento que a gente precisa se decidir, tá, gente? Não dá para a gente achar que qualquer coisa serve ou que eu não consigo me decidir. Em algum momento a gente vai ter que decidir. Isso não quer dizer que se eu me decidir para uma área, aquilo vai precisar ser para sempre. Não. Mas em algum momento eu preciso me decidir para ter uma direção. E aí eu sigo naquela direção. Se chegar mais lá na frente, né? Eu começo a trabalhar naquela área, eu vejo que não faz mais sentido em determinado momento da minha vida, não é mais com isso que eu quero trabalhar, eu vou redirecionar a minha vida. Mas o que não dá é para a gente ficar andando em círculo, né? A gente não ter direção e ir fazendo um monte de coisas que não estão, que não são correlatas, são coisas totalmente opostas, totalmente desconexas, que daí vai dar aquela sensação de que eu não sei o que eu quero, que eu não tenho foco e também não me torna especialista, não me torna conhecedor de nenhuma área, né? E, infelizmente, a gente precisa ter uma área específica que a gente tenha domínio e interesse justamente pela grande gama de conhecimentos que todas as áreas têm e que não dá para a gente saber de tudo, não dá para a gente atuar em tudo, a gente precisa escolher. E para isso, no nono ano, vocês vão ter que escolher uma área, uma não, duas, né? Que é justamente para vocês comecem a aprofundar os conhecimentos de vocês. Todos aqui sairão para o mercado como psicólogo especialista, generalista, podendo atuar em qualquer área. Mas o mercado vai pedir de vocês uma área de atuação, né? O mercado vai ser competitivo, onde a gente vai precisar se especializar.
onde a gente vai precisar ter maior domínio em uma determinada área para que a gente siga aprendendo e desenvolvendo o nosso conhecimento naquela área. Tá bom? Bom, gente, hoje a gente fica por aqui, então. Na quinta-feira a gente dá continuidade às nossas apresentações e posteriormente a gente vai ainda voltar nessa aula de seleção, porque a gente ainda vai fazer também, tem mais coisas para ser falado sobre isso, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não? Então, beijinhos e até quinta. Tchauzinho. Tchau.